Vê se esse não é o fim político do Bolsonaro. O PL, o partido dele, Bolsonaro, prefere o Tarcísio de Freitas enfrentando o Lula em 2026 do que o próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem uma rejeição muito cristalizada e não teria chance alguma de vencer o Lula. Esse é o fim político do Bolsonaro. Por isso que os filhos dele estavam tão irritados com o Tarcísio de Freitas, porque o Bolsonaro está sendo descartado. E quanto mais descartado Bolsonaro estiver, quanto mais deslocado do centro de poder Bolsonaro estiver, mais perto ele estará da prisão. É muita gente competindo e enfraquecendo o Bolsonaro. É Tarcísio, é Michele, por isso que há todo esse boicote. E na minha opinião, é o fim do Bolsonaro. Bolsonaro está morto porque foi um fracasso para o PL. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que o PL está descartando o Bolsonaro? Tarcísio tem chances de vencer o Lula? Esse é o fim político dele? Se você concorda que é o fim do Bolsonaro, deixa o like e se inscreva no canal. A Bela Megali do O Globo trouxe a informação para nós, que na minha opinião é uma informação que decreta o fim político do Bolsonaro. Porque quando o seu próprio partido já não acredita mais em você como candidato a presidente, acabou, já era. Porque, segundo as informações da Bela Megali, o PL prefere o Tarcísio de Freitas enfrentando o Lula em 2026 do que o próprio Bolsonaro. Mas aí você vai falar, não, mas pera lá, o Bolsonaro tá inelegível, ele tá cassado, ele não vai disputar mesmo? Sim, mas mesmo se Bolsonaro tivesse condições de enfrentar o Lula em 2026, por algum milagre de Cássio Nunes e André Mendonça, Bolsonaro revertesse a condenação no TSE e pudesse enfrentar Lula em 2026, o partido ainda prefere o Tarcísio de Freitas. Porque a rejeição do Bolsonaro é uma rejeição muito cristalizada e seguirá alta e não vai diminuir até 2026. Só que pode ser que aí não seja uma rejeição somente do Bolsonaro, mas uma rejeição ao bolsonarismo. E o Tarcísio de Freitas também teria essa rejeição, assim como o Michele, assim como o Caiado, assim como qualquer outro candidato que fosse o candidato bolsonarista. Isso é algo que precisa ser avaliado. Só que como nós vamos ter, em 2026, uma campanha pau a pau, que vai ser definida ali por 2, 3%, um nome um pouquinho menos rejeitado como o Michele ou o Tarcísio já faria a diferença. E isso que está acontecendo é um choque natural do velho bolsonarismo de Bolsonaro, radical, com seus filhos, Ricardo Salles, Bia Kicis, Zambelli, com o novo bolsonarismo. O bolsonarismo de Michele, de Caiado, de Zema, de Tarcísio de Freitas, dessas figuras novas que acabaram surgindo ou se assumindo bolsonaristas. É um confronto natural. Por isso que os filhos do Bolsonaro ficam tão aborrecidos, se aborrecem tanto. Porque o bolsonarismo, com o Bolsonaro no comando, é uma força importante para fazer votos para o legislativo. Porque você tem esses fenômenos das redes sociais, como o Nicolas, como o Eduardo, como o próprio Bolsonaro, que puxa muito voto para as legendas. Porque você tem um Ricardo Salles, uma Zambelli, um Eduardo, somando tudo, fazendo quase 3 milhões de votos, isso puxa muita gente para a legenda. Mas para questões majoritárias, como no caso a presidência, Bolsonaro perdeu. Foi o primeiro presidente que não conseguiu ser vitorioso 2 vezes. É um fiasco o que Bolsonaro apresentou. É um mico para o PL. Então isso acende o sinal de alerta e Bolsonaro começa a ser descartado, sendo substituído pelo próprio bolsonarismo, que prefere escolher outros nomes. Como as pesquisas já estão mostrando, o fim do monopólio de Bolsonaro, o que o desespera. Porque o bolsonarismo não está mais personalizado ou personificado na imagem do Bolsonaro. Qualquer pessoa que comungue dos valores bolsonaristas ou tenha uma relação intrínseca com o bolsonarismo vai pontuar bem nas pesquisas. Porque a pesquisa do Instituto Paraná, que a gente sempre está falando aqui, que essa pesquisa é um marco. Essa pesquisa do Instituto Paraná é um marco para o Bolsonaro. A pesquisa mostrou Lula empatado com Tarcísio, com Bolsonaro e com Michele. E todos têm, com pequenas oscilações na margem de erro, as mesmas pontuações, independentemente de quem. Isso mostra o seguinte, que o bolsonarismo é uma força política e aquele que estiver ocupando o cargo de bolsonarista no momento será ou terá aquela pontuação ali de 40 e poucos por cento. 30 e poucos por cento, na verdade, 36, 37%. Não é mais a figura do Bolsonaro. O nome do movimento ainda é muito atrelado a ele, como o bolsonarismo, que era o malufismo. Mas isso não significa que o bolsonarismo seja Bolsonaro, porque em 2022 os deputados bolsonaristas tiveram mais votos do que Bolsonaro.
Isso é muito importante de ser analisado. E isso incomoda e muitos filhos de Bolsonaro. Porque eles sabem que a chance de Bolsonaro não ser preso é mantendo o centro da direita em torno de Bolsonaro, como sendo a única figura política relevante. Porque assim Bolsonaro pode argumentar que estão querendo prendê-lo para favorecer o Lula em 2026. E esses movimentos do Tarcísio de Freitas se encontrando com o Xandão, se encontrando com ministros do STF, com empresários da Faria Lima, com o Luciano Huck, deixa os filhos do Bolsonaro incomodados. Eles estão falando, esse cara tá fazendo jogo próprio. Ele tá passando uma rasteira no Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro reagiu e já começou a considerar apoiar o Ronaldo Caiado para 2026, para dar uma baixada de bola no Tarcísio. Mas eles estão se engalfinhando completamente. Existe uma pressão no Bolsonaro, interna no PL e externa. A pressão externa é a forçação de barra que existe por parte de comentaristas políticos, colocando o Tarcísio de Freitas como um grande político. Não, ele tem projetos, não sei das quantas. Tem nada. O projeto Tarcísio de Freitas é Operação Escudo. É liquidar toda a população de pele um pouquinho mais escura na Baixada Santista. A gente sabe que é isso. Mas há essa pressão de fora do partido e essa pressão interna do PL, porque existe uma crise forte no PL do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto, e o Valdemar Costa Neto quer enfiar fórceps do Tarcísio dentro do partido para tirar as forças do Bolsonaro. Isso que está acontecendo. E também tem a própria Michelle Bolsonaro que cresce no partido. E o Bolsonaro tenta boicotar a candidatura de Michele Bolsonaro, soltando e especulando a possibilidade de Flávio disputar 2026. É uma forma de Bolsonaro se manter influente, colocando ali um boneco, uma marionete, que é o Flávio. Ó, não vem com o Tarcísio, não vem com o Michele, não vem com o Caiado. Meu candidato é o Flávio. Ele vai disputar. Ele vai querer. Vai ser o candidato de Bolsonaro, porque o sobrenome é Bolsonaro. Michele é Bolsonaro, mas ela não tem laços de sangue. Tarcísio é aliado, mas também não tem essa questão intrínseca de Bolsonaro. É um problema que vai acabar ruindo o PL por dentro. Vai colapsar. Já está colapsando. O PL tem fomentado esse novo bolsonarismo mais soft, com uma penetração maior nas camadas periféricas, uma penetração maior com as mulheres, porque aqueles bolsonaristas virulentos estão sendo descartados. A turma, o entourage de Bolsonaro está caindo. Cadê o Hélio Negão? Sumiu. Carla Zambelli já foi descartada. Agora você tem um bolsonarismo em torno de Bia Kicis, que é ligada a Michele, Carla Zambelli, a Amália Barros, que acabou falecendo, mas eram estrelas crescendo dentro do PL. A turma de Michele e Tarcísio. Todos eles sendo preparados para 2026 em substituição dos bolsonaristas mais radicais atrelados a Bolsonaro. Há essa substituição, há esse descarte. Porque o Bolsonaro, pessoal, se nós formos analisar friamente, não deu certo pro PL. O bolsonarismo deu. Trouxe votos, fez bancada, fez senadores, fez deputados, mas Bolsonaro só trouxe problema. Foram processos, foram discussões, foram problemas internos, foram boicotes, motins dentro do partido e voto que é bom de Bolsonaro, nada. Absolutamente nada. Tanto é que agora em 2024 o PL não vai atingir o patamar que era esperado que o partido atingisse. O PL esperava formar 1.800 prefeituras, não vai formar 700. Eu aposto em 600. E olhe lá. Por quê? Porque Bolsonaro acabou. Já era. Está morto. E o PL matou o Bolsonaro. Com o Tarcísio de Freitas.